Boa tarde a todos. É uma imensa alegria estarmos aqui mais um dia do festival juntos, né? Hoje recebendo a Rossana Cilento e mais as meninas do grupo Nós Entrelaçadas. Uma imensa alegria poder dividir esse momento com vocês e com todos que estão nos assistindo. Quero dar uma boa tarde à Lúcia, à Laís, né, que estão também sempre aí comigo. A Ana Nunes hoje não vai poder participar, mas deixou um grande beijo a todos também. Provavelmente depois vai tentar entrar aí para nos assistir e nos prestigiar. Hoje vai ter uma conversa aí com um grupo maior, né? Um bate-papo, uma troca, né? E vai ser com certeza aí mais de uma hora, né? Porque a gente nunca consegue ficar uma hora só, de muita conversa e muita vivência, né? Troca de vivências. Passo um pouquinho a palavra, então, para minhas colegas, Lúcia e Laís, para dar um boa tarde a todos e depois continuamos. Lúcia, o microfone está no... Desculpa, eu não estou acostumada com tecnologia, estava muda. Boa tarde a todos, imensa alegria receber Rossana, suas amigas, suas parceiras. Quero saber também como é que tudo isso funciona, mas vamos deixar para ti. Beijo. Bom, estamos muito felizes em receber vocês. O trabalho do grupo é incrível. A dimensão do grupo, acabei falando em outra live sobre vocês, porque é encantador o tamanho do trabalho, o tamanho do grupo, a dimensão e a beleza também dos trabalhos. Agora eu vou deixar um pouquinho que vocês falem. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, Fernanda, Lúcia, Laís, Mariana e Thelma. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui nesse festival maravilhoso, nesse segundo festival têxtil. É uma alegria muito grande estar aqui com o grupo, porque quando eu vi que um coletivo podia participar, foi uma coisa tão maravilhosa. Conversei com a Thelma, com a Mariana imediatamente, e a gente ficou encantada, até comentei com a Fernanda, com um convite tão acolhedor, tão aberto, tão contemporâneo, eu senti, assim, uma coisa como se fosse da era de Aquário, sabe? Vamos juntos, sem fronteiras, vamos todos que vierem. Aquilo foi eu me arrepio de falar, porque realmente foi uma coisa maravilhosa poder participar de algo assim. Venham, porque a essência do grupo Nós Entrelaçadas é exatamente essa. Ela é inclusiva para todos os tipos de mulheres. Quando a gente criou esse grupo, foi com essa intenção, para todos os tipos, para quem fizesse alguma manualidade ou não, mas o que a gente queria era uma união, era um momento de gerar alegria, potência, autoestima, reconhecimento do feminino, resgate do feminino, resgate da própria alegria, capacidade de criar, tudo isso a gente pensou. Então, quando essas coisas se encontraram, eu falei, gente, é uma coisa maravilhosa isso que está acontecendo. Então, eu agradeço muito essa possibilidade. Nós vamos ter muito tempo aí para falar sobre o grupo. Obrigada pelas palavras. E vou passar para a Thelma, que é a idealizadora do grupo comigo, a coordenadora, e depois nós ouvimos a Mariana, ok? Não está dando para ouvir. Está mutado. Tá. Desculpa. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pelo convite para que a gente pudesse mostrar o trabalho que nós estamos desenvolvendo das entrelaçadas, né? Esse trabalho aconteceu de uma forma assim muito bacana para todas nós e começou bem pequeno, porque começou comigo. Primeiro foi por uma postagem da Rossana que eu vi e curti, achei super interessante. E a partir dali começou toda a nossa amizade, né? E o grupo foi crescendo, nós fizemos o primeiro trabalho, que foi a tenda, e depois desse trabalho nós já fizemos uma
série de outros trabalhos, e veio a pandemia, agora fica através só de lives, e que a Rosana está comandando toda ela e a Mariana, que estão encabeçando todo esse projeto das mandalas, né? E é uma forma que nós temos de nos unirmos, de dividir um pouco, de dividir e somar nossas alegrias, né? Porque quando nós estamos juntas, nós todas temos um grande prazer. Eu não sou artista como vocês, mas eu sou arquiteta. Então, eu não tenho, muitas vezes, a mesma postura que vocês têm diante de todo esse mundo artístico, né? Eu sempre gostei muito de arte, eu trabalho dentro dessa área na faculdade, dando aula de história da arte, mas não é essa arte contemporânea que vocês vivenciam direto, né? Então, para mim, isso tudo está sendo um grande aprendizado. E é um prazer imenso poder estar participando desse festival com vocês, tá? Obrigada. Acho que é a Mariana agora, né, Mariana? Eita! Então, eu me entrelacei há um tempo aí, eu já era aluna da Rossana, né? Antes de começarem as entrelaçadas, o projeto, e aí ela já tinha comentado, né, algumas vezes sobre esse projeto, mas eu estou em Marília, né? Fica aí mais ou menos 1 hora de distância uma cidade da outra. E então, as meninas formaram, né, uma diretoria, né, uma coordenação para o grupo, mas logo na primeira oportunidade que a gente teve, a gente já foi com 2 carros daqui para lá, para se entrelaçar, 2 carros de mulherada, e é sempre uma experiência muito gostosa, né, uma vivência gostosa, um momento onde a gente consegue conversar livremente, né? Um momento, a gente já ouviu relatos, né, de que é o único tempo no mês que a mulher tem que é para ela mesma, né? E isso é muito tocante. Para mim, é muito impressionante, né? Que são 3 horas no mês que a pessoa consegue tirar. Então, às vezes a gente fala que é um bom momento, né? Uma boa desculpa que a gente dá para tirar um tempinho para a gente mesmo. E tem feito um efeito muito grande, né? Sobre as mulheres. Até aí no começo do ano, mais concentrado aí em Tupã e aí as mulheres de Marília. E agora a gente expandida aí pelas várias regiões do Brasil, até meninas de fora do país que se achegam assim para nós, né? E tem sido um movimento muito importante, né? Não sei quanto que eu posso falar, porque se vocês deixarem, dá 5 horas de live, né? Mas são umas coisas muito gostosas, assim, no resgate de que, por mais que a gente não tente, que a gente não aborde diretamente, assim, a ancestralidade, a potência feminina, né? Mas isso está tudo envolvido, né? E vai tocando. Então, quando a gente recebe os retornos, tudo isso vem junto, né? A gente já recebeu o retorno das lavadeiras, né, Rô? As lavadeiras cantando na beira do rio e lavando e trabalhando, e naquele labor ser feliz, né? E tudo isso me remete muito a uma fala do Marcelo Rosenbaum, onde ele mostra o trabalho dos escravos africanos e o trabalho dos índios, onde o trabalho, a arte, as obrigações e o lazer, elas não se dividem nunca. Eles estão sempre juntos. Então, você faz a roça cantando, né? Você faz a sua arte mostrando o seu trabalho, como foi o seu trabalho, você descansa, né, pensando. Então, assim, é essa vida que não tem departamentos. E que a modernidade, que a capitalização e tudo
tenta enfiar cada coisa numa caixinha, né? E a gente vai ficando escravo disso, e se a mulher senta para fazer um bordado, ou senta para tomar um chá, para tomar um mate, para tomar um sorvete, em 15 minutos que ela tira para ela mesma se culpa, porque ela não está produzindo naquele momento, né? E eu acho que eu tiro isso, né, das entrelaçadas, que é esse momento, essa desculpa que essas mulheres que se entrelaçaram com a gente têm, que é uma razão plausível para elas mesmas delas poderem descansar e se conectar e voltar a entender que é tudo junto, né? Que não precisa estar cada coisa na sua caixinha. Pronto, eu não preciso mais falar hoje. Ai, é tão lindo ouvir vocês, assim, a gente fica muito tocada, né? A gente se identifica, é sensacional, assim. Eu venho acompanhando pelas redes sociais já o trabalho de vocês. Eu comentei com a Rossana já, inclusive, né? Já sou muito fã, assim, quando a gente começou a elaborar o festival virtual, assim, eu dizia, não, eu tenho que... O convite de vocês estava já na minha mente, assim, porque eu preciso trazer isso para o festival, né? Porque eu tenho certeza que muita identificação vai ter com essa live de hoje. Esse é um sentimento aí que ainda existe, muito forte, né? Não só da própria mulher se cobrar, mas da sociedade também, ter essa visão com relação ainda, né, com relação à mulher. Então, acho assim... que em relação às crianças, a gente deveria pensar isso, né? Que as crianças já não têm, elas já têm agenda cheia. Sim. Lúcia, tu quer falar um pouquinho? E como? E como? Sim. Não, eu queria que a Rosana falasse. Hoje a palavra muito em moda é o reinventar-se, né? E a Rosana morava em São Paulo, né? Numa mega loucura, com certeza, né? E foi para uma cidade do interior. E teve que se reinventar, e por isso surgiu esse grupo, né? Então, como é hoje ver tudo isso, toda essa trajetória, e ter essa felicidade de ver as pessoas comentando sobre isso com tanto amor, como a Mariana falou? Olha, são dois aspectos. Quando eu ouço assim as pessoas falando, eu fico assim, hã? Oi? Ui? Ah, sabe, parece que dá um delay. Porque como a gente capta uma ideia, ou nem sei se é uma ideia captada ou se é um desejo. Acho que é um desejo que vem para fora de expressão. E assim, eu vim de São Paulo, vou começar do começo, Lúcia, porque eu sou devagadora. Eu cheguei de São Paulo, trabalhava lá, vivia em São Paulo, nesse meio da arte e cultura, e trabalhando com moda e decoração e com criação. Morei lá mais de 30 anos, tá? Fui criada aqui perto, em Marília, na cidade que a Mariana mora. E eu já queria sair de São Paulo, já estava com 50 anos, e meu projeto era assim, depois dos 50 anos eu queria sair de São Paulo, morar numa praia e tal, porque eu acho que São Paulo tem um prazo de validade, principalmente para quem não nasceu lá, né? Ele é um potencial de desenvolvimento, aprendizado, e tem o seu preço, daquela correria, daquela loucura, de tudo aquilo que te consome, não é? Então eu tinha essa vontade, aí apareceu essa oportunidade, eu me casei novamente com o meu primeiro marido, e ele veio transferido para Tupã. Ele também é de Marília, tá? Então, aí eu falei, ótimo, vou me embora de São Paulo, tá tudo resolvido, né, para essa nova etapa. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com, lógico, né, com uma morte de uma vida, para falar bem claro, sabe? Eu sempre tomo muito cuidado para falar, mas eu acredito que na pandemia a gente tem que ser muito franca, né? Uma coisa que essa pandemia me ensinou.
Então, assim, aconteceu a morte de uma vida e o início de outra, claro, como sempre, né? O encerramento de um ciclo, que é bonito quando você fala encerramento de um ciclo e começo de outro, mas até você passar de um ciclo para o outro, você dá uma boa ralada interna, né? Porque até digerir tudo aquilo, você perde a identidade, você não sabe como você vai atuar nessa sociedade, a própria questão da vestimenta, tá? Eu não sabia que roupa pôr para ir para a Avenida Tamoios, por exemplo, a 50 graus no sol. Então, assim, coisas pequenas que você fala, opa, peraí, opa, eu não sou daqui, né? Como é que eu faço para chegar aqui, para ser daqui? Além desse de não me encontrar ainda no ambiente, né, de não ter o meu lugar, eu fiquei muito sozinha, muito isolada, eu não conhecia ninguém, então eu não tinha uma interlocução daquela conversa que eu estava acostumada a ter. Então eu passei a ter interlocução como se eu mudasse para um outro país. Eu entendi assim. Aí eu pensava, mudei para outro país. Daqui a pouco eu aprendo essa língua e vou embora, né? E todo mundo que muda, eu acredito que passa por isso, né? Quem muda de uma cultura para outra. E eu tenho a impressão que, enquanto essas coisas iam sendo elaboradas internamente, o desejo de ter as pessoas, o desejo de cocriar, o desejo de fazer junto, de festejar junto, porque eu tinha uma equipe no ateliê que trabalhava comigo, tinha o meu filho que trabalhava comigo, então, assim, a gente comemorava, celebrava os fazeres, que é muito importante. Quando você, olha, a gente fez, né? Tipo, olha, a gente fez um festival, sabe? Olha como a gente é capaz e tal. Falei, gente, e aquilo foi fermentando. E um dia eu estava assim, parada e pensando, e vendo a questão do país, sabe? E acho que foi vendo não me lembro, acho que foi sobre o crioulo, que eu gosto muito do crioulo, de um trabalho que ele fez de educação junto à comunidade que ele morava. E eu pensei, falei, puxa vida, sabe, é uma coisa assim que eu queria fazer hoje, né? O trabalho de arte que eu gostaria de fazer hoje seria algo assim, não mais produto. Eu continuava fazendo coisas no meu ateliê sozinha e não tem a menor graça. Você desenvolve o trabalho e tal, mas e a expressão? Se não fosse o Facebook, eu não teria tido interlocução com mais ninguém, eu teria ficado isolada numa caverninha e não tinha muito a ver com a minha natureza isso, né? Então eu pensei, falei, gente, isso é o que eu deveria fazer agora, né? Esse reinventar, o que eu poderia inovar. Então seria compartilhar o que eu tenho dentro, foi isso que eu pensei, tanto como conhecimento, como sentimento e desejo, né? Desejo de ser feliz fazendo. Então veio daí essa ideia de ser feliz em grupo, que é uma coisa que no começo a gente tinha a maior dificuldade de falar, né, Thelma? Porque fica fútil, fica vazio, né? Eu desejo ser feliz. Não é nesse sentido, é nisso que a Mariana falou, de se encontrar, de ter uma conexão consigo mesma, de poder respirar, de poder criar alguma coisa. Não precisa ser alguma coisa bonita, criar espaço para si mesma, para se ouvir, para trocar uma ideia e sair daquela conversa batidinha do dia a dia, né? Tá calor, tá frio, fui fazer um exame médico, tô tomando tal remédio, não sei o que, sabe? Essa coisa de deixar que a vida passe numa queixa sem fim, sem criar nenhuma possibilidade de vida quando você é vida. Era isso que eu cheguei no limite disso. Eu falava, gente, mas sabe, se eu sou vida, a vida quem tem que criar sou eu. Né? Então foi uma coisa muito rica, uma experiência muito rica, que eu acho que daí que nasce esse desejo mesmo de fazer em grupo, e que você vê, chega na pandemia, isso foi 1 ano e meio antes da pandemia, é o que a gente está precisando aprender, é viver em grupo, é colaboração, é viver em diversidade. Então, sabe, eu senti que o grupo já estava meio que preparado para isso tudo, uma coisa muito interessante. E foi isso, Lúcia.
Isso que eu acho que é isso que eu tenho para te falar. Eu respondi Essa essa questão. humana, né, de Muito coletividade, de grupo, de tribo, que a antropologia, a sociologia falam bastante. Exato. Fica mais, falar mais também, ele é Mariana. Aí, Thelma e Mariana. Falem aí. Meninas, eu queria, até para a gente explicar um pouquinho, né? Esse encontro de vocês, ele acontece, quando era presencial, né? Ele acontecia em uma tenda que vocês mesmas que produziram ela, Não, isso? não. Ele começa. Thelma, Não, fala você, Thelma. ele começou, Fernanda, justamente com a montagem da tenda. Então, o grupo começou pequeno. Começou primeiro eu e a Rosana. E porque eu sempre tive vontade de fazer uma intervenção urbana na cidade, porque eu acho que Tupã é uma cidade muito carente de arte em todos os sentidos. Teve uma época em que Tupã era uma cidade muito rica em arte musical, na época dos conservatórios, então saíram daqui grandes músicos, mas com o passar do tempo isso tudo foi diluído e acabou. Eu participava do conservatório. Aí, quando surgiu essa oportunidade da gente poder desenvolver esse trabalho, ele foi realmente assim, inicialmente era eu e a Rosana, como eu disse, e nós pensamos, bom, então nós vamos fazer um trabalho com essa intervenção urbana, de que maneira que nós vamos arrebanhar todo mundo para aceitar essa ideia e de entender o que nós tínhamos na cabeça. Eu tinha dessa intervenção urbana, de fazer esse resgate cultural para a cidade. A Rosana, essa questão da convivência social e a convivência, até mesmo afetiva, com todas as participantes. E aí nós fizemos a primeira reunião nossa, que foi num café, na casa da Briana, que é uma das outras coordenadoras, que não está podendo participar agora, né? Em que nós reunimos umas 10 pessoas, eu fiz uma maquete pequenininha, com palito, para representar a tenda. A Rosana juntou uns retalhos de teares dela, emendamos e colocamos e falamos que a gente tinha a pretensão de fazer aquilo e que queria saber se todo mundo concordava ou não. Aí, como é que vai fazer? É livre, cada uma vai fazer do jeito que quiser. Faz e a gente vai reunir tudo e vai emendar como uma grande colcha de retalho. Então, na primeira reunião, nós já conseguimos arrebanhar 10 pessoas, né? Aí nós tivemos que montar uma... Foi, né, Rosana? Nós tivemos que montar uma coordenação para dividir as atribuições, quem ia fazer o quê, né? E também pensar junto. Aí todo mundo, mas o que vocês querem? Eu falei, não, é um nenê que está sendo gerado. Nós temos que elaborar tudo que vai ter que ser feito com ele. Mas vai fazer de crochê, vai fazer de tricô, de tear, de patchwork, cada um vai falar, não, pode fazer de tudo. Aí a gente emenda tudo e faz uma colcha de retalho. Só que nós tivemos alguns problemas com essas coisas, né? Foi uma coisa que todo mundo acha graça. E nós definimos que cada uma ia fazer 1 metro quadrado, com a técnica que quisesse. Tear, crochê, tricô, costura, patchwork, o que quisesse. Juntar, qualquer coisa, mas que fosse uma coisa que a gente pudesse emendar. Só que nós falamos 1 metro quadrado, mas o metro quadrado é diferente de uma para outra. 1 metro é 1 metro por 1 metro. Eu, como arquiteta, na minha cabeça, 1 metro era isso, e todo mundo ia fazer. Aí, não, cada uma fez um tamanho para emendar isso tudo. Foi uma diversidade de metros quadrados. Foi. Tinha noite que eu chegava, eu deitava, depois das minhas aulas, eu deitava e falava, meu Deus, o que eu fui inventar? E agora, como é que eu vou emendar tudo isso? Porque eu que fiquei com essa responsabilidade, né? A Thelma que vai ter que dar um jeito. Aí eu ligava para a Rosana, mas os metros quadrados é um diferente do outro. E aí começa, né? Tem gente que faz crochê com barbante, tem outra que faz patchwork de seda, né, Mariana? Patchwork de seda. Aí são tecidos diferentes, com peso diferente.
Aí eu pensei, aí já veio toda aquela parte de resistência de materiais que é da área de arquitetura. Eu falei, e agora? Como é que eu faço? Eu ligava para os meus amigos arquitetos, falava, gente, eu tenho que montar uma tenda que eu vou ter que explicar para eles. Mas isso aí não vai dar certo. Falei, mas tem que dar, agora nós já começamos, vamos. E aí nós tivemos a ideia de colocar em cima de um pano, de um tecido, de uma musseline. Então, isso tudo, cada reunião que fazia, a gente trazia alguns metros. Às vezes tinha gente que não sabia o que fazer, mas os primeiros metros, quem fez foi a Rosana e eu. Eu trabalho muito com costura. Então, eu falei, Rosana, vamos fazer, cada uma faz 1 metro, o pessoal entender. Aí abriu a cabeça delas e entenderam. Mas tinha gente que não sabia nada de nada, que não conhecia linha, não conhecia tecido, não sabia tricô, não sabia crochê e queria participar e ia participar. Então, nós deixamos livre, cada um fazia do jeito que quisesse. Teve gente que colou, teve colagem, teve em cima de filó. Eu falei, meu Deus, filó com barbante, como é que eu vou emendar isso? E aí, no fim, deu tudo certo, né? Mas na verdade, a tenda, ela foi o primeiro projeto nosso, né? Nós fizemos, aí nós conseguimos os 90 metros, que foi homenagem para a cidade, que conta tudo no vídeo que nós montamos, né? E depois disso que surgiram todas essas outras atividades que nós tiramos umas férias e depois retomamos. Aí entrou a pandemia, aí fizemos campanha de máscaras, e aí foi indo uma atrás da outra, entendeu? Mas a tenda não fica montada direto, porque o tecido é musseline de seda, e aplicado todos os metros quadrados, entre aspas, então a gente não tem, ela não é uma coisa muito resistente, ela é frágil. Nós usamos, acho que o quê? 2, 3 vezes, né, Rosana? 3 vezes. Ela como tenda, a festa do Natal que nós fizemos na casa da Isilda, e depois no evento do Alexandre Ebert, que nós fizemos como um tapete. Então, mas ficou muito bonito mesmo. Então, nós não fazemos as reuniões embaixo da tenda. Não dá para fazer. Mas ela está às ordens para a gente poder usar em qualquer outro evento. Então é isso. E na tenda também os materiais. Ui, tá ouvindo? Sim. Tá? Na tenda, os materiais, a premissa sempre também é a reutilização de materiais. Então, a Rosana tem um local, a Thelma também, onde recebe materiais, e aí quem estava fazendo, né, os metros e tal, poderia ir lá, garimpar, escolher, se inspirar, né? O tecido da tenda total também foi doado, né? Então, assim, foi tudo também pensando na questão de sustentabilidade e não usar materiais novos para produzir. Sim, isso é uma coisa bem importante que a Mari falou, porque isso também está na nossa... Quando eu sentei com a Thelma para fazer a ideia fundamental, antes de lançar para as mulheres, a gente fez direitinho, não sei o nome que tem isso, mas a gente fez tudo certinho, planejamento tudo certinho, para apresentar uma coisa bem... Então, um dos fundamentos era esse, como a gente não ia mexer com dinheiro, porque a ideia do afeto, se você misturar com dinheiro, já entra o interesse, já vira qualquer coisa comum, né? A gente queria experimentar isso, essa diferença, porque a única forma das coisas se diluírem se a gente não entrasse com essa questão que distingue as classes umas das outras, né? O poder, então, aí já entra outra coisa. Então, assim, o material a gente não vai comprar, a gente vai usar o que tiver. Mas como que a gente vai fazer? Quando for, tem que pagar não sei o quê. As pessoas sempre perguntam, não sei como a gente vai fazer. A gente vai ver como a gente vai fazer. A gente está aprendendo uma forma diferente de viver, né? E de brincadeira. Então, a gente não precisa se preocupar, a gente não tem nenhuma obrigação. Então, tudo que a gente fazia no grupo era para distensionar, entendeu? Todo o nosso comportamento, ele tinha a ver com o fundamento mesmo. Então, assim, não é que eu saiba viver isso, mas
Vamos experimentar, já que a gente não tem nada a perder? Então, não entrando dinheiro, você não tem nada a perder, você ousa. Então, tudo isso foi pensado nesse sentido. Então, quando a gente precisou de dinheiro, que ia precisar ilhoses, etc., que a gente teve que colocar na tenda, que a gente não ganhou, a gente fez uma feirinha. Aí nós pedimos para todas as participantes que doassem produtos para a gente vender, para colher dinheiro para o grupo, para poder fazer a tenda. Gente, foi tanta coisa doada, mas assim, tudo que a gente precisava chegava numa quantidade tão grande que essa experiência ela ia nos mostrando que era possível. Então, que a gente não precisava ficar com ansiedade, com mil preocupações, que a gente podia ir resolvendo etapa por etapa. E isso, da mesma maneira que você vive no grupo, você traz para você. Então, é uma vivência altamente educativa se você estiver aberto para aquilo. Se você estiver aberto para que aquilo te transforme, dependendo da sua abertura, aquilo vai te transformar em uma escala de 1 a 10. Mas a possibilidade gigantesca de que isso acontecesse. Aí a gente conseguiu todo esse dinheiro, ainda ficamos com o produto, sobrou produto pra caramba. Depois a gente precisou não sei se foi para a oficina do Alexandre, alguma coisa que a gente tinha que subsidiar alguma coisa. A gente fez um bingo aqui na praça da cidade. Depois a gente soube que não podia bingo, que era ilegal. Fizemos um chá, né? Onde fizemos uma brincadeira, levantamos dinheiro. Então, o dinheiro dava, sabe? Então, tudo isso que a gente foi vivendo junto, e tudo que a gente precisava era só pedir. O poder público deu apoio, escola de dança local dançou de graça para a gente, a estrutura da tenda, a pessoa que monta eventos, então, assim, as coisas se abriram sempre, 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 as portas todas abertas. Essa foi uma experiência muito rica para cada uma que pôde participar. Na sustentabilidade. Gente, cheio de elogios para vocês. Estão adorando saber toda essa história. Temos até a Berta Jakubowski, de Buenos Aires, nos apoiando. O Alexandre mandando beijinhos. Todo mundo aqui adorando esse papo gostoso. Tá muito legal ver os comentários. Depois vocês olhem os comentários. Muito Um obrigada. comentário que eu achei muito legal aqui, que a Elza Sassa colocou. Adoro estar no grupo, somando as alegrias. É a Sassá, nossa querida. É, a Sassá, é. Somando as alegrias. Cangeri falou boa tarde a todos os arteiros, levando o Brasil para frente, através da arte, mundo afora. Que lindo. Muito obrigada. A auxiliadora colocou que quer ver fotos da tenda. Na sexta-feira, as gurias vão estar novamente aqui conosco às 16 horas, nessa sexta agora, dia 2 de outubro. E antes da live delas vai passar o vídeo onde mostra todo esse trabalho que elas estão falando da tenda, né? Então, a auxiliadora, na sexta-feira, antes das 16 horas, ali vai estar aqui no Face o vídeo mostrando todo esse trabalho das meninas. Poderiam agora falar um pouquinho como é que está sendo... Então, aproveitando... Fala, Lúcia. Não, fala que essa tua pergunta ainda tem a ver com isso. Acho que a pergunta ainda tem a ver com isso. Bom, eu queria saber como é que está sendo o trabalho do grupo agora na pandemia, na quarentena, no isolamento. Então, quando chegou a pandemia, deu assim aquela paralisada, né? Porque inclusive, foi um ano muito interessante, atípico. A gente teve muito sucesso com o projeto da tenda, e logo que tudo aconteceu, nós recebemos muitas manifestações de pessoas de fora, e convites,
e gente querendo participar e fazer coisas com o grupo, sabe? Assim, muita coisa bacana. Artistas querendo vir fazer oficina com a gente. E a nossa agenda estava super apertada, né, Thelma? A gente não estava conseguindo as datas. Nós fomos convidadas para o primeiro congresso de artes manuais na academia em janeiro e fomos até lá com a Nina Veiga. O Alexandre também estava. Nós participamos desse congresso, levamos a nossa tenda, depois escrevemos um artigo, coisas que também não faziam parte da nossa vida. Em fevereiro, tivemos a oficina do Alexandre Ebert aqui. Foram várias entrelaçadas, nós fizemos uma fazenda aqui perto, que é um dos locais que a gente fazia todas as nossas reuniões mensais, sempre perto da natureza. Aí a gente tinha, até o final do ano, agendado oficinas e outras coisas também. Uma empresa de RH de São Paulo que nos olha assim com muito carinho, com muito amor, e quer levar a oficina para algumas empresas, para experimentação de arte e dessa nossa vivência. Também uma coisa muito bacana. Bom, um sucesso. Aí, pandemia. Ficamos um mês assim, suspenso, e eu senti que a questão estava perigosa nesse sentido, porque a nossa liga era presencial, e eu pensei que falei, bom, a questão agora é fazer alguma coisa para a gente estar juntas, né? Tentávamos marcar conversas assim em vídeo, e na primeira aparecia muita gente, na segunda não via ninguém. Então ninguém queria isso. Então vamos fazer uma campanha de máscara. A gente fez uma campanha, foi sucesso, mais de 1.000 máscaras. Então o grupo, quando ele se mobiliza, ele percebe a magia que tem, sabe? E aí, vamos fazer uma oficina, vamos fazer instalação de mandalas no parque, vamos fazer uma oficina, e todo mundo, vamos, assim, sabe? Tudo vamos embora. Então, aí a gente começou com as oficinas de mandala. A Mariana veio na primeira, já, né, Mariana? E aí, naquele dia, eu não sabia fechar a sala, não sabia nada. Era a primeira vez que eu fazia uma sala de vídeo no Facebook. E aí já entrou a Elizabeth, torta do Yanduti, nos visitou. No primeiro dia eu falei, Mariana, isso é um sinal maravilhoso. O que você acha? Ela falou, eu fiquei sem voz. Eu falei, eu fiquei com voz. Vamos prosseguir? Você vai comigo? Ela falou, vamos embora. E assim já estamos indo para o 4º mês. As entrelaçadas vieram, a princípio, em grande número, depois cada uma foi retomando sua vida, nem todas conseguiram ficar. A Sassá está desde o primeiro dia, a Fátima, a Mariana, assim, firmes. E aí fomos abrindo e entrelaçando. E isso está virando, se transformando numa delícia, num entrelaçamento nacional. Tem uma amiga da Índia que quer participar, amiga de Facebook, que quer fazer a oficina de papelão. Então, a gente está aberta e está toda semana fazendo oficina e reinventando. Toda segunda-feira, sento com a Mariana e a gente fala, e agora, o que a gente vai propor? Como que a gente vai trabalhar com isso? Você viu o que aconteceu na última aula? Teve isso de depoimento. Como que a gente melhora isso? Como que a gente, sabe? A gente faz uma leitura de uma poesia ou de uma letra de música, nada muito complicado, tudo simples, mas para trazer aquele momento de delicadeza, aquele momento de poesia, abrir para a arte, pede para respirar um pouquinho no começo, e aí fica ali naquele papo, vai se desenvolvendo, vai fazendo. Uma dificuldade ensinar online para mim no início, absolutamente, a Mariana que foi me dando os toques, eu punho a câmera aqui e a mandala aqui, sabe, assim, vocês estão vendo? Não estamos vendo nada. Calma, gente, vocês vão ver. O costume de ir até ali com a mão, fazer assim para a aluna, né? Você vai com a mão, tem uma tela, não acontece nada. Então, olha, eu estou assim, achando tudo muito, muito generoso.
assim, como se fosse um presente da vida, assim, você faz e a coisa retorna, né? As coisas estão acontecendo, como está acontecendo isso aqui, que é um presentão, sabe? Tudo isso, consequência disso. Então, online, a gente está online, até onde for necessário, ou talvez a gente vá também online, além do presencial, porque, não sei, eu não teria coragem de jogar fora esse trabalho delicioso que a gente está, esse contato, né? Nem é trabalho, acho que é um contato, é isso, é um relacionamento. Eu estava falando sobre isso hoje. Eu acho que esse mundo virtual aí que a gente teve que se adaptar, né? Eu acho que ele veio para ficar. Não vai anular o presencial, né? Jamais. Mas essas possibilidades, né? Por exemplo, nós agora, nesse momento aqui, nós estamos no Rio Grande do Sul, né? No mesmo momento que vocês estão aí em São Paulo e aqui nos assistindo tem pessoas da Itália, pessoas de vários lugares do Brasil, né, que eu estou vendo aqui nos comentários. A Lúcia comentou de uma outra menina fora do Brasil também. Então, essa possibilidade que o mundo virtual nos dá, eu acho que veio para ficar, né? Esses momentos de partilha, né, e de troca, unindo as distâncias aí. Mas, então, eu vou dizer para vocês que eu acho que a oficina de vocês vai permanecer também. Antes de começar a live, nós estávamos conversando e nós três já nos colocamos na lista do próximo encontro, né? Então, por favor, não nos abandonem pós-pandemia. Não, nós vamos juntas! Bora! Eu queria fazer uma consideração, assim, Ai, desculpa, Lúcia. Um minutinho só, do grupo, né? Porque muitas pessoas acabam conversando com a gente, perguntando assim, eu já tentei fazer um coletivo e não deu certo, né? Muitas pessoas de coletivos acabam falando disso, né? Como fazer uma obra tão grande em pouco tempo, como conseguir engajar e tal. No Nós Entrelaçadas, eu consigo ver assim, a gente tem não tem só artista, aliás, o mínimo de artista e artesão, né? A gente são pessoas, a gente conseguiu reunir, o grupo conseguiu reunir pessoas com vontade de fazer, independente do que seja. Independente se for metro, se for máscara, se for o que for, sabe? E a diversidade das profissões, entendeu? Porque se a gente pega um monte de artista, sei lá como que a gente ia fazer tenta ficar em pé, entendeu? Tinha que ter um arquiteto, entendeu? Sabe, assim, eu acho que isso que traz, porque essa segmentação, que eu tenho pavor dessa segmentação em todos os sentidos, que traz também das profissões, né? Que vai além dos óbvios, dos sindicatos trabalhistas que é necessário, mas assim, você fica ali no clubinho você chega num bar, tem uma mesa cheia de advogado, uma mesa cheia de arquiteto, outra mesa cheia de médico, cada um no seu clubinho ali. E o Nós Entrelaçadas trouxe essa possibilidade de vários clubinhos, é um clubão, né? E aí cada um contribui com o que entende, né? Com o que sabe, né? A questão das máscaras, que as professoras foram fundamentais, a Sassá, né? Que trabalha com contato com o público. Então, assim, em cada momento do grupo, quando a gente olha assim toda a trajetória do grupo, em cada momento todas as pessoas trouxeram contribuições fundamentais, que se não fosse ela, do jeito que ela é, com a profissão que ela tem, no lugar que ela está, não seria possível, não teria ficado redondinho, sabe? E o Nós Entrelaçadas tem uma coisa que a Rossana, a Thelma trazem, a Adriana, que é ouvir. Então não tem assim, o que você acha de tal coisa? Daí, depende do lugar, você já fala, não vai dar, não vai. E elas ouvem, né? Elas ouvem o que tem para falar, extraem, e tem coisa que é para o momento, tem coisa que é para depois. Então, assim, é um grupo que realmente todo mundo tem voz,
todo mundo tem lugar, sabe? Então ninguém precisa ficar retraído por uma questão ou outra. E é nisso que eu coloco um tanto, né, dessa potência do grupo. E sugiro, inclusive, para os outros coletivos que estão na bolinha do artista, sabe? Na bolinha, porque é o que a Thelma falou, né? Vem e faz, escolhe, leva o que você quer, traz do jeito que ficar, porque a gente acaba... Eu sou professora de patchwork e faço parte da presidência da Associação Brasileira de Patchwork. E aí a gente cai no preciosismo, a gente cai no material refinado, a gente cai no acabamento perfeito, no que a gente quer exaltar a perfeição do artista e não da pessoa, do que veio de dentro do coração. E no Nós Entrelaçadas a gente teve isso. Quando é impossível você entrar embaixo daquela tenda e não chorar, não se arrepiar, sabe? Não querer abraçar, não querer tocar, não tem como. Porque ali não tem técnica. Ali tem gente. Sabe? Então, assim, se a gente puder fazer um apelo, eu acho que a Thelma e a Rossana concordariam comigo, para os coletivos que nos ouvem, né? Inspirem menos artistas, inspirem mais pessoas, né? Mais gente de tudo quanto é canto, traz todo mundo, traz a família inteira, traga as crianças, que a gente leva, né? As crianças. Chegou um dia lá na fazenda que eu falei, meu Deus, daqui um dia tem mais criança, né? Traz todo mundo, traz a família, traz você para dentro, sabe? Não só a técnica. Mariana, que fala linda essa. Linda e muito necessária, tenho certeza disso. Linda mesmo. Emocionante a tua fala. Ana Nunes. Quase chorei junto. Sim. A Ana Nunes está comentando que nós temos o Tramando Arte, né? Que então é para elevar o crochê à arte. E quando ela me convidou, eu disse, Ana, não sei fazer crochê. Eu sei fazer tricô, mas crochê eu não sei fazer. Como é que eu vou entrar num grupo de crochê se eu não sei crochê? E ela disse, mas não é isso que importa. Tu tem que criar. Pode ser com o guardanapim que outra fez, né? Então, essa questão, assim, do não saber a técnica perfeita, né? Até hoje eu não sei fazer crochê, já estou há horas do trabalho, não sei fazer crochê. Então, essa questão é muito bonita que tu falasses, assim, isso tudo é muito lindo, porque às vezes a pessoa se retrai, não entrar num grupo porque exige muita perfeição técnica, né? Quando, às vezes, não é isso. Criar de outra maneira, a arquitetura tentando montar uma... Nós vamos te contratar, viu, Thelma? Porque a gente já inventa umas coisas aqui meio cabeludas. Eu vou para aí, hein? Olha que eu vou, hein? Aí Eu faço a mesma coisa que eu fiz com a Rossana. Eu topo. Isso aí. E mas eu acho que antes, quando a gente estava falando... Fala. Não, pode falar. Fala, Fernanda. Não, eu ia só complementar o que vocês estavam falando agora. Acho que tem um delay entre eu e a Lúcia, eu acho. Só para concluir assim, o que as gurias falaram sobre coletivo, eu acho que uma das identificações que eu tive com a Rossana, assim, né, desde que começou a função do festival e que eu troquei algumas mensagens com ela, é que eu vejo o grupo de organizadores aqui do festival muito com essa característica também. Nós somos, os realizadores são os 2 coletivos, né, mas os organizadores, assim, quem tomou um pouco mais à frente somos nós 4,
e cada uma tem a sua característica, é bem como a Mariana falou, né? E essas características, elas se complementam, se somam, né? E fez com que o festival acontecesse, né? Então, a gente se identifica muito, assim, com toda essa fala, né? E com todo esse perfil, assim, tanto nos coletivos, tanto no Transformarte quanto no Tramando Arte, assim como aqui durante a realização e organização do festival, né? Aliás, eu acho que essa tua fala, Mariana, ela deveria não, ela cabe a qualquer situação, né? Não só dentro de um coletivo artístico, mas eu acho que em qualquer situação da vida, né? A gente saber escutar, saber respeitar, saber reconhecer o potencial de cada um e somar esses potenciais, eu acho que com certeza muitas coisas, não só na arte, mas na vida, né? Seriam muito melhores, né? Então, Lúcia, agora é contigo. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção na fala da Mariana foi que ela falou ali sobre a arte e a perfeição, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Todo artista tem aquilo de ser construído perfeito, muitos artistas. Mas hoje, dentro do período contemporâneo, é a desconstrução que é importante também. Desconstruir o perfeito, o botar a sua essência, quem é de verdade. Me chamou tanta atenção porque é algo que eu falo muito. Até ontem eu estava comentando isso com a Inês, que está aqui nos assistindo. O quanto o trabalho dela nos emociona, nos toca, e que talvez se ela tivesse terminado como ela queria, fazer super bem acabado, feito a máquina ao invés de ser a mão, não teria essa essência. E tudo que trouxe a essência foi exatamente o que não deu para ser o perfeito, mas que se tornou o perfeito dentro de um contexto de uma obra inteira. E o trabalho dela, acho que do nosso grupo aqui do Transformarte, para mim é o que mais chama atenção. Não fiquem com ciúmes, gurias. Mas é pelo contexto que ela trabalhou muito a questão do filho dela, que ele é surdo, não conseguia ler os lábios no início da pandemia, então ela queria transformar uma máscara transparente para trazer junto à boca. E eu lembro dela sempre dizendo que queria que fosse assim, assado, mas não sabia como fazer. Deu, não, mas tá bonito assim. Mas não tá perfeito. Tá perfeito, sim, dessa forma. Bom, Posso falar uma coisinha? Pode falar. Então, esses pontos a gente está tangenciando pontos fundamentais da vida. E não dá para a gente falar de arte, de convivência, sem falar da vida em si e da nossa relação com a vida e nossa postura diante da vida. Né? Isso que você disse, Laís, sobre a essência, e a Mariana sobre a fragmentação. Né? O que a Mariana, eu estava aqui pensando, está falando desde o começo, é assim, vamos sair da fragmentação e vamos entrar no todo, que é o que a gente tem vivido em termos de limite do que a gente está conseguindo é porque nós viramos uma parte muito pequenininha do todo, né, como seres humanos. Então, agora, eu acredito que os artistas tenham uma percepção de saída, às vezes um pouco antes, porque os artistas sinalizam coisas mesmo. Estão conectados com ideias, captam ideias. Né? Não sabem para quê, muitas vezes, mas captam e vão abrindo um espacinho. Eu me lembro quando eu vi esse coletivo do crochê de dedo, vocês na cidade, aquilo eu fiquei arrepiada, não precisava ler a história para ficar arrepiada, sabe? Então, é essa questão, né? É coração, é menos cabeça, porque se a gente chegou nesse ponto em que a gente está de humanidade, e é importante que a gente converse sobre isso, nesse momento mundial, onde nós estamos, por exemplo, num momento de alegria aqui, ou nós nos permitimos essa alegria diante de tudo que está acontecendo, por quê? Porque nós escolhemos essa alegria como uma prancha de surf para surfar nessa onda que se nos apresenta.
ok? Perfeito, aqui nós temos já várias pessoas que estão na mesma prancha de surf. Isso nos dá uma alegria muito grande, e cada uma com a sua identidade pessoal, né? Mas se nós não estivermos juntas, nós não vamos atravessar. Então, a minha individualidade não basta agora. Isso é muito bacana que a gente está podendo enxergar. E é essa individualidade que a gente chegou, essa fragmentação, essa bolha da minha tribo, né, que fala a mesma língua, que isso e aquilo, e que a diversidade me incomoda, é isso que a gente está tendo que trabalhar para chegar na essência, porque nós temos essas barreiras, todos nós, mas alguns percebem primeiro que está na hora de derrubar. E quem começa a derrubar em si e no outro, e quem está por perto, vai abrindo um caminhozinho, como se fosse uma picada no meio dessa mata densa, e a gente vai atravessando, e vai. Então, se vai junto, esse caminho pode ficar um pouco mais largo e pode vir mais gente atrás. É nesse sentido que eu penso tudo muito organicamente, sabe? Não tenho uma base, nenhuma relação com a base científica, né? Eu tenho muito essa coisa visceral, orgânica. A questão da perfeição é uma mentira deslavada, porque nós somos absolutamente imperfeitos e inacabados. Se nós não entendermos que nós estamos sendo construídos a cada dia, não importa se fisicamente é uma decadência ou não, você está sendo construído e a vida é para você se aprofundar nessa sua construção. Amanhã é outra história, daqui a pouco é outra história. E essa perfeição, ela fala de algo completamente falso, que não existe na vida. Existe a perfeição de uma rosa que daqui a pouco está murcha, e nasce outra. E nós acreditamos nisso, e eu estava pensando isso hoje, eu vou compartilhar com vocês, porque eu não seguro mais nada. Isso é o que fez com que o fake nos convença. O fake em nós. Eu pensei isso hoje cedo. Eu falei, gente, eu tenho que falar isso com elas. Cara, a gente aceitou porque foi imposto, seja lá o que for, só que agora nós podemos enxergar. E quando a gente enxerga isso juntas, com afeto, com potência, é diferente. Então, assim, nós compramos a perfeição até um certo tempo, nós também compramos as tribos, nós também compramos as classes sociais, mesmo que inconformadas, digamos assim. E agora chegou num ponto que cada um diz o seu chega, né? Então, chega de fake, porque nós chegamos nesse ponto de mundo, aí eu tenho que, dentro de mim, procurar essa verdade, para depois compartilhar com o outro, para fazer esse todo, que a gente sempre conversa, né, Mariana? Toda segunda-feira a gente está construindo uma coisa nova, Mari. Nós estamos tecendo em nós, aqui dentro, para fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, é esse despojar-se que eu acredito que seja a possibilidade de chegar nessa essência. Então, assim, para nós, qualquer defeito é um efeito. Esse é o nosso lema das nossas oficinas e do nós entrelaçados, sabe? O seu defeito é o seu melhor efeito. O seu defeito é a coisa que mais pode te ensinar, né? Então, assim, a gente precisa sair dessa fragmentação interna. E também é o que torna único, né? Exato, exato. E ser único também é bonito. Ser único é tudo que nós somos. É tudo que nós somos. É nossa essência humana. E não só humanos, animais também, né? São sempre únicos. Lindo isso, não é? Cada um tem uma singularidade. Nós somos um todo. Sim. Quando nós estávamos conversando sobre a live hoje, entre nós aqui, organizadoras, a Ana, quando ela disse que não poderia participar, inclusive, ela está aqui nos assistindo, está fazendo muitos comentários, inclusive, mas eu anotei aqui uma frase que ela disse, gurias, vocês precisam falar isso e pedir para que a Rosana fale sobre, que ela disse que é uma frase que tu sempre utiliza, que é, não tem errado, tudo aqui vale, todo defeito se transforma em efeito. Isso.
Aí ela pediu para que nós trouxéssemos essa frase na live, para que tu falasse um pouquinho sobre isso. Olha, isso é uma coisa que eu acredito mesmo, tá? E foi assim essa forma que eu pensei, e quando eu pensei em compartilhar a vontade de criar, né? Porque o que eu sinto que tem de mais gostoso na minha vida é a criatividade. Se isso é arte, se não é arte, o que é isso, tanto faz de verdade, sabe? Outro dia eu ouvi numa live, eu não vou lembrar o nome dele, é um antropólogo, que ele diz, o que diz se é arte ou artesanato, sei lá, é o objeto? Não, são as pessoas, os rótulos, sabe? E os rótulos são fragmentos, os rótulos também são feitos, a gente tem que estar acordado. E isso a gente enxerga quando faz. E você, às vezes, percebe que, assim, você tem uma expressão que é maravilhosa dentro de você, mas você não tem aquela técnica daquele cara que fez a perfeição. Mas quem diz que a sua expressão não é tão válida quanto a dele? E foi no meu percurso individual que eu enxerguei isso. Eu falei, pô, não me interessa se está certo ou errado. Não tem certo ou errado. É minha expressão. Eu tenho que compartilhar isso com as meninas, para trazer delas, né, a capacidade de colocarem o que é delas. E não copiar o que é do outro, porque o do outro é bonito. Né? O bonito é o único, como a Laís falou. Né? É o meu único. O seu único é tão lindo quanto, mas é seu. Aí, se a gente junta, a gente faz a tenda, né? Então, Ana Nunes, muito obrigada por ter observado isso. E com certeza é porque bateu fundo aí, porque você também deve acreditar nisso, né? Que não tem erro, gente, é a reprodução da vida, sabe? Essa coisa de achar que está tudo errado, esse excesso de crítica, de tensão, isso é tudo que a gente tem que derrubar, não levou a nada, trouxe a gente até aqui. Que beleza, né? Que chegou essa humanidade com toda essa perfeição que a gente aprendeu. Vamos desaprender, sabe? Bora ter coragem de desaprender, porque agora a gente não tem nada a perder. Só aprender, né? Então, assim, não tem errado. Tem expressão. Tem essência. Tem construção. Lúcia, eu vou deixar espaço para a Lúcia, que ela está há horas tentando falar e não consegue, tadinha. Vai lá, Lúcia. Falou que queria fazer uma parceria. Lúcia, como que a gente vai fazer essa parceria? Para mim é uma palavra assim, tão atraente, tão palavra-chave, que falou, vamos fazer uma parceria. Em que? Eu falo sim. Agora eu queria saber. Vamos criar juntos, vamos criar juntas. Vamos criar juntas. Amanhã. Deixa eu ler aqui, ó, o comentário da Cissa Mora, que tem tudo a ver com o que eu quero falar. Quando o artista é separado da sua pessoa, ele perde a sua essência. Lindo quando a pessoa encontra em si o artista. Então, assim, eu estou, desde que eu soube que vocês vão falar sobre mandalas, eu estava, eu quero falar, porque eu adoro mandalas. Elas são a essência, né? Elas são o começo. Então, eu gostaria, assim, que eu só olho para essas mandalas atrás de vocês, e eu quero que vocês falem um pouquinho das mandalas. Mari, fala um pouco das mandalas que eu acabei de falar. Imagina. Bom, a Rô já tinha criado, né, o projeto das mandalas. Tinha até comentado comigo, né, Rô, mas eu tenho... Ai, gente, eu faço 500 coisas, acho que vocês também devem fazer. E aí eu falei, Rô, vê aí, vai fazendo, eu vou entrar como aluna, como espectadora. Eu tinha essa mandala do meio, foi a primeira que eu fiz com a Rossana em aula presencial. E ela é toda de roupa minha, do meu marido e da minha filha, retalhos de roupa que foram consertados.
E aí a Rô foi, eu fui como aluna, mas não tem jeito, né? Eu não me aguento. Aí a Rô falou, ó, preciso de um suporte. Eu falei, Rô, live só no Face não dá, temos que fazer uma outra coisa, fazer de uns outros jeitos. Arranjei um jeito de gravar essas aulas e tal. E a Rossana, assim, super topa, né? Tudo quanto é novidade, tudo quanto é coisa que vai desafiar, dar trabalho para ela, ela adora. E aí, a gente tem trabalhado, então, com as mandalas, né? O nosso foco não é terapêutico e não é... Mas, assim, a própria mandala, ela já é, né? Ela já traz... a gente consegue reparar nas cores, né? A gente sabe as pessoas mais serenas, mais sóbrias, as cores que elas sempre usam. E aí, quando você vê que surgiu um amarelão, um vermelhão no meio, você fala, tem cor, tem cor, aconteceu alguma coisa, né? Ou quando a pessoa que usa as cores mais fortes, e aí ela vem com um marronzão, vem com um preto e branco, também a gente já fica com as anteninhas ligadas, porque são as pistas que a própria mandala, né, ou qualquer outro trabalho, traz para a gente. E não são aulas, né, Rô? São orientações, brincadeiras, encontros. Poéticos. A gente traz, então, sempre uma poesia, né? A Rossana traz uma poesia ou uma letra de uma música. A gente passa ali por um momento de concentração e o que a gente faz são algumas orientações básicas, né? De como fazer esse urdume radial, que é um pouco mais complicadinho, de algumas sugestões de pontos, mas assim, a nós sempre procurando que as pessoas experimentem, né? Então, os materiais, a gente usa o que a gente tem em casa, o nosso pensamento sempre é não comprar nada, né? Usar o que a gente tem. Então, a gente usa tecido que a gente rasga, que a gente corta, resto de lã, resto de urdume dos teares, saco de papel, saquinho de café. Esse da Rossana foi uma que eu orientei. Como que é? O miolo é um pote de sabão líquido. Tampa, tá vendo? Do Ariel. Sabão. Aqui são os panos de chão, que já estavam super velhos, né, que eu guardei. Ó, tudo pano de chão. Então, é muito gostoso você fazer isso. Tem cartela de remédio, tem broche de cerâmica quebrado aqui, sabe? Tem correntinha, tem tampa de remédio, tem saco de comida, sabe? Então, assim, e foi feita no cipó essa aqui, né? Mas poderia ter sido feita em outra coisa. E muito gostoso você pegar essas coisas que estão guardadas e transformar, né? E o nosso trabalho com a mandala é esse, né? A gente sempre convida, né? Então tem aluno novo todo dia, e aí é um trabalho muito interessante que a gente tem observado, porque já tem gente fazendo outros pontos, e aí tem que esperar. Tem uma dúvida no ponto nível hard. Vai aprender a esperar o amiguinho que começou. Então, assim, são vários níveis de experiência, né, nesses encontros de mandala. E aí a Rossana vai lá orientar o urdume. Então, assim, em todas as aulas tem a orientação do urdume, a orientação do ponto de Celan, o ponto de tear, né, os outros pontos que dá para fazer, os materiais. E essa descoberta, né, e a criação, trazer a cada um, né, a sua verdade ali, né, o seu entorno. Aí elas começaram a enxergar o cipó que tinha tinha no quintal de casa. Uma outra achou uma plantinha que dava certo para secar, e aí ela conseguiu
com o fio fazer as mandalinhas também, né? Eu fiz algumas que estão para lá, que foram no aro de bicicleta estragado, que eu ganhei. Então, assim, cada um vai desenvolvendo e vai trazendo, né? O que vai descobrindo, e a gente vai mostrando, e é muito legal, porque todo mundo vai descobrindo durante a semana. A gente se encontra na terça, e aí durante a semana a gente vai pensando e vai descobrindo uma textura diferente. Olha, eu fiz isso desse jeito, e aconteceu isso, né? Então é uma descoberta conjunta, assim, é muito legal. A primeira mandala que eu fiz na aula da Rossana foi essa laranja aqui, ó, que é a minha pausa de 1000 compassos. Não quero a perfeição, mas ela ainda não está pronta, viu, gente? Mas aí, assim, depois que você faz uma pausa de 1000 compassos, como que você não vai fazer, se integrar num grupo desse de mandala? Não tem como. É que nesse dia a poesia lida foi essa música, a letra do Paulinho da Viola, né? Que fala de uma pausa de 1000 compassos, que é uma coisa mais linda, né? Que começa com silêncio, por favor. Acho linda aquela música. Tem uma coisa muito, muito linda que eu acho na vivência das mandalas. Eu já tinha experimentado isso nas oficinas, antes dessas oficinas online. Eu só dei aula para mulheres até agora, tá? Não tenho nada contra ensinar para homem, mas eles não se achegaram ainda. E assim, as mulheres se identificam muito com esse movimento circular, sabe? Porque todos nós somos um círculo, não é? O formato da Terra, o formato de nós, um formato universal. Então, nós temos isso dentro de nós mesmo. Então, quando você começa a tramar de maneira circular, esse movimento interno ele vai serenando, ele vai trazendo uma sensação muito gostosa. E a gente fala, olha, observa que de repente o que você está colocando para fora como material é alguma coisa que você está tirando de dentro de você. Então, a gente dá essa pista, não aprofunda porque não é terapia, mas assim, vai acordando os sentidos, né? E tem umas pessoas que são mais abertas para isso e pegam rapidamente e já vão fazendo um percurso interno com aquilo e já começa a fazer uma representação daquilo que sentiu e expressar, e com isso essa energia interna vai circulando mesmo, aquilo vai vai se manifestando através das mãos e passa pelo corpo, sai pelo corpo. Então ali houve uma troca de energia efetiva, alguma coisa aconteceu, e isso faz a pessoa se sentir muito bem, né? Como produz endorfina, dopamina, etc. Além disso, a gente conversa, a gente brinca, a gente tem esse ambiente. Então, é um instante de alimentar essas células mesmo do prazer. Rosana, a Marlene está comentando aqui, está perguntando, né? Previsão para quando? Para a oficina de mandala. Nós temos a oficina na sexta-feira agora, aqui no festival, né? Às 16 horas, uma live, novamente com as meninas aqui. Aí sim, para fazer a produção, né? Toda essa vivência da mandala. Aí eu quero que tu fale um pouquinho, inclusive falar um pouco dos materiais que vão ser necessários para sexta. E além disso, as meninas têm, além disso, as meninas têm os encontros que elas fazem, que também daí fala o dia, o horário que vocês costumam se encontrar, como funciona, que é esse que nós três aqui, eu, a Lúcia e a Laís, já estamos na fila do próximo. Até a Rô tá chegando, a Lúcia vai falar. Uma coisa muito interessante são os retornos que a gente tem, né? Depois, quando de tudo do que reverbera na pessoa, né? Essa produção da mandala. Então a gente tem poemas, a gente tem muita coisa assim muito linda que
que mostra, né, que empolga a gente, assim, impulsiona. E essa liberdade, então, assim, a gente tem aquarela pintada e foi feita uma mandala em cima daquela aquarela, sabe? Então, assim, aí é o que a gente sente realmente que a pessoa tá ali, tá liberta, né? Tá livre para criar. E quando a pessoa traz materiais novos, a pessoa seca uma flor do quintal com todo cuidado, com um monte de técnicas, e aí tece uma mandala e coloca aquela flor, borda aquela flor natural, sabe? Dentro da mandala. Então, assim, ver mesmo a pessoa trazendo, né? Renovando, trazendo, jorrando. É muito gostoso. Desabrochando, né? Isso. Olha, então, o material é papelão, tá? Agora entrou o fio do fone com o fio do... Agora não posso, filho, vai lá ver. Um papelãozinho cortado em círculo, se já puder vir cortado. Você pode usar um pires para fazer uma mini mandala, um pratinho, um prato maior, uma bacia do tamanho que você quiser. Você traz seu papelão. Tipo aqui tem aqueles de pizza, para quem compra pizza também pode trazer esse papelão. A gente vai cortar o papelão, mas isso pode ser na hora, tá? Ó. Ele é todo cortadinho, que é onde a gente vai colocar os raios da mandala. Os raios onde a gente vai tecer, tá? Então, papelão, um fio, o fio que você tiver. Isso aqui é um barbante de algodão. Essa aqui foi tecida no papelão, ó, tá? E deixei no papelão mesmo, tá vendo? Aí já surgiu uma possibilidade de fazer um caseado aqui em volta, alguma coisa assim, para ela ficar no papelão. E essa aqui eu tirei do papelão. Então a gente está fazendo essas experiências. Uma aluna tirou do papelão, deu um nozinho aqui e passou cola branca. E ficou uma coisa bem maior. Então, olha que legal, né? Dá para a gente fazer coisas redondas. Então, é uma infinidade de coisas que vai dar para a gente fazer. Isso tudo aqui a gente pode fazer na oficina de sexta-feira. Aí, na oficina de sexta-feira, a gente fala da nossa. Mas, assim, vamos juntar a gente para a nossa oficina de sexta, né, gente? Que vai ser uma oficina bem diferenciada para nós também. Rosana, mas além do cordão para passar no papelão, também é um material para entrelaçar? Sim, sim, de preferência. E esse material pode ser qualquer coisa, né? Cadarço de sapato, cinto de vestido, camiseta cortada. Isso aqui é tira de tecido, tá? Ó, lycra, cortada, emendada. Então, assim, não tem preocupação. Agora, é legal você escolher alguns materiais que tenham umas cores que te agradam para aquele dia, para aquele momento. E é aí que vai acontecer sua mandala. Né? Se tiver fio fino, alguns fios finos, traga e a gente mistura e faz um cordão mais grosso. Isso a gente desenvolve na hora. Né? Então, sexta-feira fica o convite, né? Dia 2 agora de outubro, às 16 horas. O material que a Rosana falou, então, para a gente ter, então, essa vivência aí da mandala com as meninas. Isso. Vou ler aqui alguns depoimentos das nós entrelaçadas sobre as vivências, que é muito bonito aqui. Gostei muito do da Mari Laco, da Vera Malaco, ela fala: do fundo do meu coração, adoro afeto, afetar, porque sim, o afeto também é revolucionário. Nesses nossos encontros, tenho sentido isso, afeto, o cuidar, o se importar. Minhas mandalas são meio meia boca, hahaha. Mas o que sinto e as reflexões que temos são importantes para esta senhora aqui. O círculo, a volta pro eu,
cada vez de uma forma, uma experiência, recitara e tessitura. A procura do sentido se faz presente, principalmente neste momento, tão conturbado e de cabeça para baixo. Obrigada por fazerem parte da minha vida. Andá-las, encontrar, mesmo no contratempo, aconselho. Beijos. A Vera Malaco. Ai, que lindo esse depoimento. Maravilhoso. Depoimento de outra aluna, que não pode citar o nome. Estava sufocada, não pelo mal, mas pelo bem, por detrás dele, que forçava uma fresta para se manifestar. O valor do seu trabalho se fundamenta em dois pilares: o indivíduo, o encontro consigo mesmo, o atar nós com as mãos e o desatá-los na mente. 2. O social, o ambiente do grupo, entrelaçados sem crítica, julgamento com aceitação incondicional e afeto, abre espaço para a comunicação verdadeira, espontânea e libera tensões. Medos internos, esses dois pilares, uma válida, o outro se faltasse. O outro seria comprometido. O afeto, o cuidado, a ausência de críticas e julgamento, a aceitação. O incondicional abre brechas e se consegue enraizar a rocha da resistência que impede a fluição do bem. Sou tímida e preciso de um tempo ainda para vencer dois valores invertidos que carrego. 1, ser feliz é egoísmo, e 2, falar de si é querer aparecer. Quando eles forem vencidos, meu peito se abrirá de vez, e poderei gritar a todos os ventos, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Um dia, talvez, falarei de algumas coisas maravilhosas que fiz e que iam morrer comigo. Quero muito ser feliz pelo fato de existir e de ter sido criada. Acho que estou chorando as 99 lágrimas e entrando na 1000, onde o milagre começa a acontecer. Lembra? Viva o afeto, a não crítica, o não julgamento e o contato consigo mesmo e a mandala. Tudo isso é muito forte para mim. Uma rocha que se parte, deixando um espaço de não tensão na plenitude. Bendito 99 lágrimas que permitem um milagre. A Elza Sasaki comentou também no início, aqui tem um comentário dela. Adoro nossos encontros. Você dá asas e a gente voa. A Fátima Sevilha é o nosso momento mulher, o momento terapia. Adoro, não perco por nada. Bom, dá para delas, né? Em todo o grupo, com o fazer, com vocês, com a filosofia poética do grupo. Agora com vocês entrelaçadas juntas, né? Sim, A gente vai somando. Com certeza. com certeza. A gente vai somando. Vai, sim. Já nos entrelaçamos agora, não tem mais como. Já estamos todas entrelaçadas, tramadas juntas. Sim. As duas foram Como diz a Ana, lançadas. envolvidas em correntes de afeto. Uhum. Isso. Verdade, verdade. Meninas, depois vocês olhem os comentários da live aqui, tem muitas mensagens para vocês, muitas mensagens de admiração, de carinho, muitas pessoas curiosas para participarem aí das oficinas de vocês, dos encontros de vocês.
muitas reflexões sobre tudo que vocês falaram aí durante a live. A gente não tem como ficar lendo tudo, né? A gente lê algumas coisas, mas depois, assim, vai ser muito enriquecedor para vocês e muito gratificante, tenho certeza, ter contato aí com tudo que foi falado durante essa 1h26, meninas. Uau. A gente nunca vai conseguir fazer uma live de 1 hora. Batemos o recorde. Seria de 1 hora a live. Olha, gente, eu quero convidar quem estiver aqui mesmo, nos assistindo, para participar da nossa oficina na sexta-feira, nesse festival, para enriquecer a nossa oficina com o seu fio pessoal. Traga o seu fio, traga a sua energia pessoal para somar na nossa. E aí o que acontece, né, na química de um encontro é único, que isso acontece ali. E aí a gente vive aquilo juntos. Né? Eu gostaria que todos que estiverem assistindo venham participar e tragam amigos e venham. E a gente vai inventar ali. Com certeza. Acho que a gente pode... Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou podemos ir nos encaminhando, então, ao momento de despedida? A vontade que dá é de ficar, né? Uma coisa que pode trazer também, né, Rô, que de vez em quando a gente faz umas festinhas também, viu? Então, pode trazer um vinho, uma cerveja, tem gente que traz um chá, tá? Pode trazer para a festa, o que quiser. O que quiser. Vamos combinar, então. Legal. A Ingrid colocou, sexta, vamos tramar e entrelaçar juntas. Oba, bora lá. Vamos lá. Gratidão imensa. Eu também. Eu vou iniciar, então, aí nesse momento que a gente não quer chegar nele. Amei também. Mas muito gratidão, assim, ó, foi um momento inesquecível, eu tenho certeza. Gratidão por ter aceito o nosso convite, por ter dividido tudo isso com nós. E louca por sexta já. Né? Cada dia no festival é um dia, né, meninas? Assim, quanta coisa a gente está aprendendo, quanta coisa a gente está, assim, crescendo, né? Como pessoa, como artista, como ser humano, né? Então, o festival está proporcionando isso e eu sou muito, muito grata por estar tendo essa oportunidade. Muito, muito obrigada mesmo. Muito e obrigada a todos que estiveram com nós durante todo esse tempo, né? Muito obrigada. Eu queria também... eu queria também agradecer a oportunidade de passar uma tarde com as artistas, né? Vocês me deram um prazer enorme para poder conhecer até mesmo um mundo diferente do meu. Obrigada. Gratidão. Então tá. É isso? Então, um beijo. Um tchau, tchau para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.